Boa tarde! Você que chegou aqui, Além do Direito, com a doutora Simone Brito. Nesse dia, estamos aqui mais uma vez, né? Nesse meu programa que é o meu xodó, Além do Direito. E nesse dia eu tenho o prazer de receber aqui a minha amiga Liliane Lucas. Conhecida minha e uma grande amiga. E eu trouxe a Liliane aqui nesse dia para a gente, para podermos conversar um pouco sobre uma situação que tem ocorrido aí com milhares de famílias. Recentemente aconteceu com a minha família. E assim como Liliane, outras pessoas têm me procurado com o desejo de falar sobre o assunto, com o desejo ali de dar o testemunho, né? Para poder estar ali dando a mão também, para que possamos juntos seguir em uma coletividade em busca de um direito que precisa ser efetivado, que é o direito à saúde. Então, eu fiquei muito feliz, Lili, que você aceitou esse convite, né, de estar aqui trazendo também a sua história, a história da sua família, a história de sua mãe. Ela também vai falar da mãe dela, também tem uma irmã também, e ela vai falar aí um pouco dessa situação. Como eu falei, eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa tarde. E a você que, com muito carinho, aceitou o meu convite. Antes de tudo, já começa aí fazendo uma apresentação, falando o seu nome, quem é a Liliane, né? Com que a Liliane trabalha, onde a Liliane mora. Fica à vontade, minha amiga. Seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Eu sou meio tímida, mas já deu tudo certo, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, a doutora Simone, por essa oportunidade, porque pode ser que eu me emociono, né? Por ela estar dando essa oportunidade de voz, porque muitos queriam estar aqui no meu lugar, mas não contando essa história que eu vou contar, né? Porque ninguém quer sentir a dor da perca. Então, eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, depois a doutora, de estar abrindo essa porta aqui para mim poder gritar, falar, impor, né, os nossos direitos. E Fica à vontade. Eu sei que você está pensando assim, a doutora não vai fazer pergunta, mas fala aí, a Liliane trabalha com o quê? eu me chamo Liliane Lucas, sou moradora do bairro de Madureira, sou babá. No momento não estou atuando, né, devido a minha mãe ter ficado doente, ter precisado muito dos meus cuidados. Então, no momento eu não estou atuando na minha área, também esperando resposta do SUS, que eu também preciso de uma cirurgia, fazer uma cirurgia, e tudo é o SUS, tudo é uma demora, então estou aqui também aguardando, né? Liliane, você também você tá recebendo auxílio doença, correto? Sim, sim. A Liliane, pessoal, ela falou que é da mãe dela, né? Nós vamos chegar lá. Mas eu já quero iniciar dizendo que a Liliane também está com alguns problemas de saúde. A Liliane, ela é babá e ela hoje está pelo auxílio doença, ela está encostada. E aí eu já quero começar essa tarde aqui falando também um pouquinho do direito previdenciário, a importância de você contribuir. Hoje, os patrões dela, ela tem a carteira assinada direitinho. Sim. E através disso que ela tem hoje aí, né, essa seguridade junto ao INSS e está recebendo o auxílio temporário, que é aquele auxílio doença. Mas eu já lembro a você também que não tem carteira assinada, você que é dona de casa, você pode contribuir como facultativo. Procura aí um advogado, ou até mesmo você pode ligar no 135, buscar informações lá, e eles vão te orientar como você pode estar ali contribuindo mesmo sem a carteira assinada, tá? É importante, né? Porque a Liliane tem passado situações difíceis, precisou se ausentar do trabalho, mas graças a Deus e aos patrões dela que entendem que da obrigatoriedade que é ter ela como funcionária, mas com o seu registro lá certinho, o registro na carteira, as contribuições mensais, e isso fez com que ela ficasse assegurada nesse momento. Mas o que acontece? Só resume para que todos entendam, Lili.
Não precisa adentrar em todos os méritos, porque a gente vai pontuando. Sim. Mas, resumidamente, o que houve com sua mãe? A minha mãe, a dona Gilcemara, que não se encontra mais hoje aqui, perdi minha mãe tem base de 1 mês e 20 dias. Ela ficou doente, a gente não sabia o que ela tinha. Ficou nesse procedimento que tem que ser feito, clínica da família, tudo. Ficou na casa da minha irmã, ficou durante 7 meses, clínica da família, fazendo todos os procedimentos, né, na medida do possível. Mas sendo que a clínica da família, ela não investiga, ela não dizem que investiga, mas ela não vai lá no pontual, lá no profundo. Minha mãe tomou diversos tipos de remédio, eles não conseguiram concluir o que minha mãe tinha. E aí, um belo dia, minha mãe me ligou pedindo para mim poder ajudar ela. Não que antes eu não tinha ajudado, mas foi uma escolha dela ter ficado numa outra parte. Beleza. Então, o que a Liliane tá falando aqui é o seguinte. Você fala que foi janeiro, né? Posso pontuar janeiro desse ano? Janeiro. Então, a Liliane tá falando o seguinte, que anterior a janeiro desse ano de 2026, a mãe dela vinha num período aí de 7 meses atrás, buscando tratamento na clínica da família, indo na clínica da família, Sim. sendo acompanhado pelos médicos que lá tem, e segundo Liliane, não fizeram nenhum tipo de exames aprofundados, não se aprofundaram lá na clínica da família para saber o real motivo das queixas da mãe dela. E aí ela diz o seguinte, nesse momento que ela fazia esse tratamento, né, na verdade, ia nessas idas e vindas na clínica da família, ela estava nesse momento com a irmã da Liliane, não estava morando com a Liliane, estava nesse período lá com a irmã, mas buscando ali saber o que estava acontecendo com sua saúde. O nome dela mesmo? O nome da sua mãe? Gilcemara. A senhora Gilcemara, ela estava buscando saber o que estava acontecendo mediante o que estava acontecendo com ela. Emagrecendo muito, né? Sim, emagrecendo, perdendo muito peso, vomitando, não conseguia comer nada. Minha mãe chegou a pesar 34 quilos. Tá. E a Liliane me confessou, até porque eu sei um pouco do caso, porque anteriormente nós já conversamos e assim eu a conheço. A mãe dela também já foi minha cliente, inclusive. É um caso que eu conheço de perto. E a Liliane diz, inclusive, que nesse período de 7 meses, sua mãe ali se queixava de dores, vômitos, Sim. perda de peso, e foram inúmeros sintomas. E me chamou a atenção que a Liliane disse o seguinte, que toda vez que a mãe dela ia lá, eles receitavam, acho que remédio de dor, tipo de pirona, é isso? De pirona. De pirona analgésico, né? Analgésico para Não dores. tinha, Remédios pra dores. paliativos para Sim. dores e liberava a mãe dela. E não fazia ali o que a princípio deveria ser feito. E a pergunta é o seguinte, Lili, quando você percebeu que sua mãe precisava de um atendimento mais rápido, e o que o tempo estava se tornando um inimigo? Por exemplo, quando você me contou, né, conta aqui agora para o nosso público, aquele momento que você, inicial que passou 7 meses nessa inércia, vamos dizer assim, nessa inércia de especialidade, porque não houve um tratamento especializado para sua mãe. E ali, então, agora, você toma uma atitude. Sim. Lembrou? Sim. Então, assim, conta pra gente o que foi aí esse momento que você viu que sua mãe precisava de um atendimento mais rápido e que você começou a ver, não, o que minha mãe tem é mais sério. A minha atitude foi no momento que eu deparei com a minha mãe, né, que eu vi a minha mãe, eu sabia já que não era uma coisa normal que ela estava vivendo. E aí eu chamei o meu irmão foi comigo, juntamente da casa da minha irmã, pegamos minha mãe e levamos para o hospital. Mas o que eu pedi à minha mãe foi, mãe, tudo que eu falar a senhora só confirma, porque infelizmente, muitas das vezes, né, que não é o certo, né, a gente temos que mentir em algumas circunstâncias. E assim eu tive que fazer, eu tive que mentir para conseguir um atendimento para minha mãe no Hospital Salgado Filho. Eu cheguei lá relatando que minha mãe tinha caído, porque minha mãe já estava bem debilitada. Falei que minha mãe tinha caído e tinha batido a cabeça. Então, se fosse um trauma, eles teriam que atender imediatamente. E assim foi feito. Passamos pelo médico, fez o exame de cabeça, não deu nada, e aí fomos para o clínico geral. Quando chegou no clínico geral, relatei tudo o que minha mãe estava sentindo. E aí
o clínico pediu uma tomografia em janeiro, dia 8. Deixa eu só ver aqui. Dia 8/1, pediu a tomografia da minha mãe. Quando pediu a tomografia, foi relatado que minha mãe estava com um câncer no fígado. E dali para cá eu comecei. Eles não seguraram a minha mãe, mesmo minha mãe estando bem debilitada, pediu para procurar a clínica da família. E assim eu fiz. Comecei a procurar a clínica da família, correndo atrás de exames. Certo. Vamos lá. Então, olha só o que aconteceu, gente. Olha que cenário. A Liliane está nos narrando que depois daquele período de 7 meses de idas e vindas na clínica da família, com a sua mãe, né? A mãe dela procurava lá o tratamento, só que lá, assim, eles não fizeram nenhum exame aprofundado, mediante as queixas dela, simplesmente prescreviam analgésicos, né, paliativos, e mandava ela para casa. Então, agora, em janeiro de 2026, a Liliane toma uma atitude diferenciada, pega a mãe dela e leva para um hospital, né, de grande porte, vamos dizer assim. E nesse hospital, o que ela diz é o seguinte, que ela precisou mentir. E ela me relata o seguinte, o que ela me relata? Ela entende que se ela chegasse nesse hospital, o que ela quer dizer é isso, que se ela chegasse nesse hospital e dissesse que a mãe dela estava com vômito e com dor na barriga... Não ia ser atendida. Ela não seria atendida. Isso aqui é o que ela está narrando. Porque, então, já é de conhecimento notório de muitas pessoas que, de fato, isso acontece. Porque ali ela entende que eles mandariam ela novamente para a clínica da família, mas só que a mãe dela tinha pressa. E é nesse momento onde ela precisa mentir, olha aí que absurdo. Ela precisa mentir dizendo que a mãe caiu para que então eles fizessem o exame que ali poderia constatar algo que pudesse ser mais grave, porque para a família já via em seus olhos, né, até no coração, no sentimento, que tinha alguma coisa muito séria com a mãe dela. Havia ali algo errado. E é nesse momento que ela disse que então, depois de uma tomografia... Sim. Porque ela mentiu, disse que tinha tomado uma queda e aí eles tinham que fazer esse exame. E ali o médico, então, consegue ver que ela estava com nódulos no fígado. No fígado. A Liliane também me narrou, aí você confirma se sim? Sim. Que eles chegaram até a dizer que já estava em vários lugares, seria isso? Sim, já tinha espalhado bastante, já estava bem espalhado o câncer dela. Agora imagina você, a pessoa estava ali padecendo na clínica da família por 7 meses, se queixando de inúmeros sintomas, né, inúmeros processos que estava passando ali com relação à sua saúde, nada mais correto do que buscar fazer exames específicos, mas infelizmente não foi isso que Dona Dicemara obteve naquele momento. E é por isso que eu quero trazer pessoas aqui também para falar sobre isso, dar voz às pessoas que precisam ser ouvidas. Para quê? Para que minimamente nossos gestores venham olhar com carinho para a nossa saúde. Eu tenho pegado nisso aí na cidade de Araruama, porque é uma cidade que não tem um hospital. Mas, como eu disse, a minha luta é por todos. A minha luta é por uma coletividade. Esse aqui é meu programa, sim, é onde eu tenho voz e onde eu dou voz. Porque nós precisamos chamar a atenção. A saúde ela está deficiente e precisa melhorar. Lili, eu tô chamando ela de Lili porque é assim que eu a chamo, tá? Com muito carinho e respeito. Eu conheço a dor da família da Liliane também. E assim, qual foi o sentimento de ver sua mãe aguardando exames? Porque você falou que mandou para casa, né? Sim. Ali, ela ficou um dia só mesmo? Foi isso? No Salgado Filho, sim. No mesmo dia liberaram ela? No mesmo dia então, liberaram assim, ela. Ela estava passando por muitas dores, mas assim, o que eu consigo até visualizar é o seguinte, tipo assim, é uma espécie de não tem mais jeito, vai para casa, sabe? Isso é muito triste, isso que tem ocorrido, mas eu vou chegar também nesse ponto. Qual foi o sentimento de ver sua mãe aguardando exames, né, consultas ou procedimentos enquanto o estado de saúde dela se agravava? Qual foi o sentimento? Sensação de impunidade, de ver minha mãe sofrendo, passando por tudo e não poder fazer nada. Querer fazer, lutar para fazer, porque eu fui em outros hospitais, eu procurei recursos, eu pedi ajuda, eu gritei. Eu fui em outros municípios para conseguir ajuda para minha mãe e, infelizmente, a minha mãe ela não teve a dignidade de conseguir fazer um tratamento.
Perfeito, muito bem colocado. E essa é a palavra da tarde de hoje. Dignidade, né? A dignidade da pessoa humana que está estabelecido lá na nossa Constituição. E é isso que nós buscamos como cidadãos. A nossa dignidade. A dignidade do nosso ente. Porque agora, como Liliane narrou, agora a família estava apreensiva, por quê? Porque o médico disse para a mãe dela, para a família, que sua mãe estava cheia de nódulos. Já até mesmo naquele momento, segundo ela disse que ele falou com essa expressão, meio que já desenganando mesmo, não foi, Lili? Sim. Mas agora ela manda ela para a clínica da família. Ou seja, ela tem que esperar exames, consultas. Que até hoje não saíram. Então essa é a pergunta, né? Quer dizer, então, que é isso? É verdade, Lili? Até Aham. hoje não saiu? Até hoje não saiu. A biópsia da minha mãe até hoje não saiu. Meu Deus. A gente não sabe o tipo de câncer que minha mãe tinha. Porque nem isso o Estado, o governo, conseguiu dar pra gente. No mês 7, mês passado, eles ligaram para poder falar que saiu uma consulta para minha mãe. Do que adianta se minha mãe não tá mais aqui? Para que a consulta? Não tem mais minha mãe aqui, não precisa. Realmente o governo ele fala que tá zerando a fila, tá zerando. Sabe por que tá zerando? Porque as pessoas estão morrendo sem ter a dignidade de fazer um tratamento, sem ter a dignidade de sentar no consultório e o médico realmente, de fato e verdade, te examinar. A gente não tem essa possibilidade. A gente não consegue mais poder fazer isso. Nossa, vou te falar. Essa frase da Liliane pegou, né? Acho que eu vou guardar isso para mim também, isso é uma verdade. Eles falam que a fila está diminuindo, né? Sim. Da regulação. E aí ela falou, está diminuindo sim, porque as pessoas estão morrendo A sem ter o atendimento, sem ter a dignidade. minha mãe, quando ela entrou na fila e a gente estava acompanhando, a minha mãe era o número 96. E realmente foi caindo até chegar a vez da minha mãe. Da mesma dor que eu tô sentindo hoje, quantas famílias, minha mãe era o número 96, quantas famílias tiveram que estar chorando, sofrendo até hoje para poder dar vaga para outro? É porque é assim que o Estado faz. Ou seja, ela era um número e virou mais um número na Mais um estatística. número. De alguém, né, que faleceu sem ter eu vou dizer isso mesmo, sem ter o mínimo no que tange a dignidade ao acesso à sua saúde, né? Ao acesso ao tratamento de saúde. Então, assim, eu tenho falado na rede social, eu tenho brigado, eu tenho chamado a atenção com relação, inclusive, à falta de hospital em determinado município. Mas a verdade é que a nossa saúde nacional, vou dizer assim, ela não tem sido tratada como deve. E como nós estamos situadas aqui no Rio de Janeiro, e Liliane é aqui da capital, né? Ela é aqui da capital do Rio de Janeiro e passou por essa situação também. E esse relato aqui é para nos mostrar que não é um caso isolado na cidade de Araruama, onde eu sou residente. O meu questionamento com a cidade de Araruama é porque ela é pior, porque ela não tem um hospital especializado, tá? Fica a dica aí para nossa querida prefeita, continua aqui indignada e não vou calar, vou estar sempre falando. O problema nacional o problema é no Rio de Janeiro como estado também e como município também. Mas no meu caso aqui, a minha opinião isolada no município de Araruama, na minha opinião, é pior porque não existe lá um hospital especializado. Lili, muitas famílias relatam ouvir a frase: é preciso aguardar a regulação. Acredito que a sua família já ouviu isso também. Sim, várias vezes. O que essa frase passou a significar para você depois de tudo que aconteceu? Um peso. Um peso. Porque tem que esperar. Eu tentei médico particular, fiz uma consulta com a minha mãe no médico particular, eu fiz exame no médico particular e tudo mais. De qualquer forma, tem que esperar a fila. Uma fila que não acaba, uma fila que só vai acabar quando pessoas morrem. E é incrível que talvez vou te falar, existem defesas para todo lado, tá? Existem pessoas até que vai dizer: ah, mas isso aí não tem jeito, já não vai dar em nada. É porque as pessoas se acostumaram, né? Acostumaram com descaso que os nossos gestores têm tido, né? Tem ali oferecido a nós como população, como usuários do serviço público, sabe por quê?
Porque a maioria dos nossos gestores, eles não dependem do SUS, não sei se você sabe disso, né? Quando eles passam mal, né, eles vão para o Sírio-Libanês. Até vontade de dizer assim, né? Dizer assim, vem, se a saúde está tão boa, gestores, por que vocês não usam também do serviço público? Verdade. Não é, Liliane? Verdade. Por que também eles não usam, então, se está tão boa? Então, assim, é de nos deixar indignado. Não tem jeito. A mãe da Liliane... A sua mãe faleceu quando, Lili? Minha mãe faleceu dia 30/5. Então, a mãe dela faleceu recentemente também. 30/5, 30 de maio de 2026. E... mesmo assim, ela continua esperando. Continua esperando na fila, né? Ela ainda está na tal da regulação? Tá na tal da regulação. Para fazer os que seria, né? Os possíveis tratamentos, etc, Sim, blá, sim. blá. Inclusive, no dia do aniversário dela, que seria o aniversário dela, dia 17 do mês passado, ligaram para minha filha para falar supostamente da consulta da minha mãe. Aí minha filha foi, delicadamente, falou para a atendente: para que consulta se minha avó já não está mais aqui? A atendente foi e desligou. Por quê? Porque é assim que o Estado oferece pra gente. E é o que eu falo, né? Olha que tremendo. Quando chegou uma consulta, né? Uma consulta. Quando conseguiu agendar uma consulta, a mãe dela já tinha falecido, e aí eles ligaram para uma consulta. Mas pode ser que você que é contrário, porque sempre tem aqueles opositores, né? Que estão acostumados com o que tá de ruim. Tem gente que se acostuma com as coisas ruins, essa é a verdade. Mas não ligou, o importante é que ligou. Tem pessoas que pensam assim. Claro. Não, tem pessoas... Tem que ter tempo. A saúde não pode esperar. A dignidade da pessoa não pode esperar. Eu entendo que tem que ser para ontem. Para ontem. Só que, infelizmente, nós temos vivido... nós vivemos isso, e pode chamar as pessoas que passaram o que a família da Liliane passou. E o que eu passo ainda. E o que você passa. Daqui a pouco a gente ainda vai entrar nessa parte também. É algo assim terrível. É terrível, principalmente no que tange as pessoas que são aí acometidas de câncer, né? Elas são tratadas como acabou. Não, enquanto a vida é esperança. Nós não podemos negar a dignidade para essas pessoas. E muitas vezes é isso que nós vemos. Leva para casa, fica em casa, espera em casa. Como foi viver esses dias com sua mãe em casa, minha querida? Muito difícil. Ver minha mãe eu não sei nem pronunciar a palavra, ver minha mãe desfalecendo na minha frente, minha mãe não conseguir comer nada, e era tudo batido no liquidificador, tudo triturado, tudo que uma colher de sopa que minha mãe botava na boca era vômito. Então, é uma sensação de braços e pernas amarrados sem poder fazer nada porque tem que esperar. Em algum momento você pensou assim, poxa, minha mãe é só mais um número? Sim, todo o tempo. Todo o tempo. Minha mãe é só mais um número. Não tanto agora, porque agora a senhora está me dando voz para falar quem é minha mãe, quem é Jucimara. Hoje eu posso falar, mas quantas pessoas passam pela mesma dor que eu estou passando e não tem voz de estar aqui e o mundo poder saber quem é a mãe de cada um? Que a minha mãe era vó dos meus filhos, era esposa, entendeu? Exatamente. Essa era a Jucimara. Exatamente. É isso aí. Ela não era um número, não ela era uma uma pessoa. Maravilha. E essa é a resposta perfeita. A mãe dela não era um número, o meu sogro não era um número, você não é um número, então nós não podemos nos acostumar com isso. Se faz necessário, sim, eu vou bater nessa tecla, que os nossos gestores precisam investir, mas investir com força na saúde, né? E ter um olhar sensível, inclusive, eu deixo aqui já, isso aqui já é um projeto que está no meu coração, não vou falar não, mas os gestores têm que ter um olhar diferenciado para as pessoas que são acometidas de câncer. Essas pessoas, elas têm que ter um cuidado especial. Eu não vejo, eu estou falando tá? O que tem hoje para mim não é suficiente para as pessoas que passam por esse problema. Eu acho que ainda falta, porque a gente vê algumas pautas aí, ou muitas pautas, mas a gente não vê pautas relacionadas, eu estou falando pelo que eu vejo, eu acho pouco, sobre as pessoas que são ali acometidas de câncer. Eu acho que
nós devemos também ter um olhar mais humano e buscar novos projetos para amparar e dar dignidade a essas Sim. pessoas. Lili, sabe, durante a luta pela saúde de sua mãe, qual foi o momento mais difícil para você como filho? Eu sei que é difícil essas perguntas, mas a gente precisa mostrar. Porque o meu objetivo aqui é exatamente esse. É mostrar as nossas dores. Não é sobre mim ou sobre a minha família. Não. Ei, deixa eu te dizer. Se você não serve para servir, você não serve para nada. Nós precisamos pensar no outro. Eu não posso achar, acabou. O meu ente faleceu, acabou ali. Não, você precisa saber que o que aconteceu com o seu ente não pode acontecer com o ente da outra família. Isso é empatia. O que você sentiu, minha irmã? O momento mais difícil para mim foi no dia 8 de janeiro. Foi quando o médico falou que minha mãe estava com câncer. E ali eu tive que segurar tudo, porque a minha mãe, ela faleceu. Ela veio a óbito sem saber que estava com essa doença, até porque o psicológico da minha mãe não era muito bom, né? Ela era muito. Não era bem assim o psicológico dela. Então foi ter que segurar, né? E segurar até chegar em casa, porque eu tinha que demonstrar para minha mãe, para o meu irmão, que estava no volante, que estava tudo bem. O que que minha mãe tem? Nada. O médico pediu para ir na clínica da família. E ali por dentro, não podendo gritar, não podendo chorar, para poder manter a postura para minha mãe e para o meu irmão. E levei minha mãe para dentro de casa, fui me despedir do meu irmão no portão, e ali sentei na praça da minha casa e conversei com o meu irmão. Foi quando a gente se derramamos em prantos. Porque quando ele falou, ele já foi bem claro, ó, ele deu uma certeza, é um câncer, e está no fígado. E o médico também tinha falado que não precisava esperar uma biópsia para começar o tratamento da minha mãe. E aí a gente estamos esperando a biópsia até na data de hoje. Boa essa colocação. Ela diz que o próprio médico falou que não precisava nem esperar resultado de biópsia, que a mãe dela necessitava iniciar o tratamento, né? Ir para o hospital especializado e começar de imediato. E é essa a frustração, é essa indignação da família Luca, né? Essa indignação dessa família, porque a dona Gissemara não teve o acesso digno, não teve. Ela teve que esperar, como ela acabou de dizer, a tal da biópsia. Ah, mas são procedimentos. Não, se tem os exames lá, você está dizendo, a mãe dela estava padecendo. Ela precisava de uma internação, precisava de um cuidado. E mais digo, independente de vir um resultado da biópsia, se há necessidade, se a pessoa já está padecendo, os sintomas estão todos aí, porque os médicos já constataram ali, tem que sim dar um tratamento adequado. Tem que levar ela para o hospital e começar ali a investigação. Mas não. Não, Aguarda a regulação, como ela acabou de tem que dizer. aguardar. Até hoje ela está esperando aí a biópsia. A mãe dela faleceu desde 30 de maio. 30 de maio. Tá. Mas antes até de eu fazer, tem mais duas perguntas que eu gostaria de fazer. Antes de eu fazer essas duas perguntas, Lili, a Liliane, na sua família, ela enfrenta hoje outra demanda. Sim. Tanto quanto ela, né? Quanto ela mesma, pessoa da Liliane, que ela também. Você também está nessa fila, né? Também tô nessa fila. Ela também está nessa fila, que ela tem alguns problemas de saúde sérios para ser tratada. E ela também tem uma irmã, que a irmã também. Como a gente não pediu autorização à sua irmã, pediu? Pode falar o nome dela? Pode. Tá. Então ela tem uma irmã. Ela disse que a irmã dela autorizou, que é a irmã dela de nome Fabiana. Deus abençoe sua vida, Fabiana. Que o Senhor lhe dê forças aí para aguardar tudo isso aí. Mas vamos estar olhando também depois aí com carinho para o seu caso e vamos ver o que nós conseguimos fazer juridicamente. Mas a irmã dela também tem problemas de saúde. E o que está acontecendo hoje com sua irmã? O que está acontecendo hoje com a minha irmã também tem problemas renais. E aí não consegue uma clínica de tratamento, tem fístula no braço. Algum dia, fizeram um tratamento nela, e aí, nesse hospital que ela tratava, numa clínica, o médico liberou ela sem dar um papel, sem dar um nada, só falou que ela estava liberada, ela saiu, e hoje ela precisa de transfusão de sangue.
Hoje ela precisa de voltar de novo fazer a diálise e simplesmente não consegue. Hoje de manhã eu estava com ela no hospital, no Raul Gazola, para poder fazer a endoscopia. E amanhã, mais uma vez, eu vou tentar ir lá para poder conversar com a nefa dela, porque a minha irmã tá branca. Minha irmã tá branca, não, minha irmã tá verde. Meu Minha Deus. irmã olha para a mão da minha irmã não tem Porque ela sangue. precisa dessa... No nossos olhar, minha mão é vermelhinha, da senhora é vermelhinha. A mão da minha irmã parece um papel, e minha irmã é negra. Mas, Liliane, mas ela também está na regulação? Ela está na regulação. Para que exatamente? Ela está na regulação para poder conseguir, supostamente, o transplante, Tá. que ela precisa transplantar. E essa parte da hemodiálise, ela não está fazendo? Ela não está fazendo. Mas já foi solicitado pela clínica da família ou não? Então, tem que esperar a nefa dela liberar. E aí, relato dela, que a nefa, ela já fez uma bateria de exame e a nefa dela rasgou, porque eram exames antigos. Bom. Mas sendo que os exames antigos, o que eles têm que entender é que tudo é uma fila. Realmente, quando a gente for entregar para o médico, vai estar antigo, porque a gente demora 3, 4 meses para poder conseguir fazer um exame. Então, o médico ele tem que ter esse bom senso de entender que o exame vai estar antigo. Que loucura. Então, todos os exames que a nefo pediu foi rasgado, porque eram exames antigos. E a nefo pediu tudo de novo, dessa vez num hospital particular. E minha irmã não tem condições. Gente, olha aqui, que loucura essa aqui. O que a Liliane estava falando sobre a Fabiana, irmã dela, no sentido que ela precisa fazer a hemodiálise e precisa para ontem. Sim. E ela foi até a especialista. O que eu quero falar com isso? Porque você pode dizer assim, olha, pelo menos ela foi à médica. Só que por causa dessa desorganização que há, ou a falta do investimento na saúde, por exemplo, porque quando ela entra na regulação para alcançar determinados exames, ela demora, né? Aí, exemplo, pegou, já leva uma fila para conseguir os exames, ok? Entendeu até aqui? Pegou os exames, aí espera um outro tempo para poder chegar até a consulta para levar os exames. Olha que loucura. Quando chega o dia da consulta, foi o que aconteceu com a irmã dela. Ela acabou de narrar aqui. Ela leva os exames, a doutora olha e diz o seguinte: não, eu vou rasgar porque já ficou antigo, você tem que refazer. Gente, isso é louco. Isso é muito louco. Então, assim, é uma realidade que nós estamos vivendo de muita insegurança no que tange mesmo a saúde, a dignidade da saúde. Sim. Nós percebemos que não está funcionando. Precisa se investir melhor aqui. Como eu falei, eu vejo isso, um olhar nacional. Mas hoje eu vou me ater aqui ao Rio de Janeiro, principalmente. O Rio de Janeiro precisa investir na saúde, os municípios do Rio de Janeiro também. Todo o Rio de Janeiro precisa melhorar. Essa tal dessa regulação. A regulação existe porque não tem jeito. Porque se não tem vaga, é a reguladora, vamos dizer. É um órgão que vai regular. Vai aqui, vai aqui, vai aqui. Mas precisa existir vagas. Se precisa existir vagas, significa dizer que precisa investir para que as vagas venham a acontecer. Né? Que outros locais, que outros profissionais sejam contratados, que de repente, eu vou falar aqui leigamente, tá? Que maquinários que faz exames também sejam comprados, que novos profissionais também na área da saúde, médicos e entre todos os outros sejam também ali contratados, que novos hospitais sejam construídos. É necessário. Se faz necessário, porque eu vou repetir o que eu tenho batido. Não adianta fazer praça, não adianta fazer estádios, como fez aí na Copa de... Qual é o nome? Fala pra mim aí, bastidores. 2014? 2014. Não adianta fazer isso tudo aí, porque sem saúde a pessoa não vai em lugar nenhum, entendeu? E a gente precisa seguir, sabe? Lili, após a perda da sua mãe, eu sei que isso revolta, mas sua revolta é apenas pela morte ou pela sensação de que ela não teve oportunidade de lutar pela própria vida? Com o tratamento adequado, qual a sua maior revolta? A minha maior revolta é de saber
em meia dor, é de saber que minha mãe não teve a oportunidade de ter um tratamento adequado, que a gente não pode mudar os planos de Deus, né? Mas se no início que foi descoberto, tivesse feito todos os procedimentos, porque o médico foi bem claro, todos os exames da minha mãe é bem claro onde começou o câncer da minha mãe, de repente minha mãe estaria aqui. Então a minha indignação fica para isso. Eu entendo. Fica de não ter oportunidade de um tratamento específico dentro da área que ela precisava, assim como a minha irmã também. É um tratamento específico para minha irmã. Será que minha irmã vai virar mais um número, que nem a minha mãe? Porque eu estou vivendo, eu não estou tendo. eh, eh, eu não estou podendo ter o meu luto, né? Porque juntamente com o meu luto, eu tenho que viver tudo novamente. Eu estou presenciando tudo novamente devido à minha irmã. Não é um câncer, porque a gente não sabe, entendeu? Mas é algo sério também. Tá vivendo tudo novamente. Será que minha irmã vai virar mais uma estatística que nem a minha mãe? Essa é a pergunta, esse é o medo. Perfeito. Eu concordo plenamente. E, mais uma vez, reforço aqui o seguinte: é o direito à dignidade da pessoa humana, o acesso à saúde e o acesso ao tratamento. E no caso da mãe dela, ela não teve nem esse tratamento. Então, assim, é revoltante. Ah, doutora, mas porque estava avançado. Não, demorou sim. Sim, O Estado demorou. podia, né? Se estava avançado, a obrigação do Estado é fazer com que o tratamento dela entrasse em uma prioridade. Sim. Embora seja ridículo ter que falar prioridade, porque eu acho que na saúde não deveria nem existir essa expressão. Teria que ter vaga para todos. Todo mundo está precisando, é todo mundo. É caro, que seja. Mas nós pagamos imposto para isso, para ver de fato efetivado esse direito. Lili, hoje eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Hoje eu não vou fazer um momento apimentado com você, tá? Porque aqui a gente sabe que a gente tem um momento de alegria com o momento apimentado. E Liliane tem tantas histórias bacanas. Não só tem história de dor, não. E a Liliane já está convidada para voltar aqui em outro momento. Nós vamos ter um momento. Eu vou deixar já aqui um spoiler para vocês. Eu escrevi um livro que já está para ser lançado. E nesse livro eu cito a história de Liliane, é um livro bacana. E eu vou deixar o momento apimentado para quando eu for lançar o meu livro, eu vou te trazer aqui para a gente falar já de outras coisas, né? Porque a nossa dor não pode nos parar, Sim, né? com Mas também certeza. falamos sobre outras coisas. Então eu quero o seguinte para a gente aqui dar. Eu quero fazer essa última pergunta para a gente finalizar nosso encontro de hoje. Quando você olha assim, né, para toda essa trajetória, olhando para aquela câmera, qual pergunta você faria aos gestores públicos responsáveis pelas filas de regulação e pelo acesso ao tratamento de alta complexidade? Até quantas pessoas, até quantas mãe de família, chefe de família, vai ser necessário descer a sepultura para vocês poderem despertar? Desperta. Tem famílias chorando, família de luto. É isso. Isso é uma grande verdade, excelente pergunta. Eu faria a mesma também. Até quando, né? O descaso, até quando as pessoas vão padecerem, né? Até quando as pessoas vão ter que vir a óbito por causa do descaso da saúde pública do nosso país. Eu quero desde já, Lili, agradecer a você pela coragem de vir aqui testemunhar. Nós sabemos aí o quão difícil é passar por uma situação como essa, viver o luto e sentir, como você mesmo disse aqui, como se você estivesse impotente por não poder fazer, né, muito, ou fazer além daquilo que você fez, de tudo que você fez pela sua mãe. Eu quero externar aqui publicamente os meus sentimentos a você e a toda a sua família, né? Estamos aqui, aquilo que eu puder fazer também em prol, né, da sua irmã Fabiana, estarei à disposição. E é isso, pessoal, tá? Fiquem bem. Mas antes de eu dar minha última consideração, você quer deixar para as famílias que sofrem também uma mensagem do seu coração? Não desista, não sei, alguma coisa. O Que você segredo é confiar, não desistir. E, em primeiro lugar, agradecer a Deus e faz isso, gente. Procura a doutora, porque ela tá dando voz pra gente poder falar.
porque se não for por ela, um canal de bênção em primeiro lugar, um canal para que pessoas vão ouvir, para que o que está acontecendo comigo, assim que aconteceu com ela também, né? Devido tudo o que está acontecendo na vida dela, com o sogro dela, ela não se calou, ela não parou, entendeu? Então ela está dando oportunidade para gente poder falar. Então procura lá, chama a doutora. Tá bom. É verdade, né, o pessoal, mesmo em meio a esse momento de luto, de dificuldade, mas nós seguimos confiantes em Deus, porque nós sabemos que Deus está acima de todas as coisas. Então eu quero agradecer a Deus primeiramente, agradecer a você por ter aceitado esse convite. E fica aí, como eu disse, ó, é Além do Direito com a doutora Simone Brito. Me segue lá no Instagram, doutora, a palavra doutora, underline, aquele tracinho, Simone Brito. Espero você, segue lá, compartilha. Ah, não esquece de se inscrever no canal também, tá bom? Deixar o seu like, o seu comentário e me seguir lá no Instagram. Um beijo, Deus abençoe. Além do Direito, chama a doutora. Chama a doutora. Chama a doutora.